Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, com o título A Suprema Aspiração do Crente. Nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verdade prática: a maior aspiração do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bom, nosso título, a suprema aspiração do crente. Então, a maior aspiração, o maior desejo, maior vontade, alvo a ser atingido. Então, é a salvação, é a ressurreição, é passar por esse momento de transformação de corpo material para espiritual. É experimentarmos a presença gloriosa de Cristo, estarmos com Ele, conhecermos a Jesus face a face. Então essa é a gloriosa vontade, o glorioso alvo de todo crente. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas aí qual a sua suprema vontade, o seu supremo desejo, o que você mais deseja na vida? Talvez aí no tempo que nós estamos vivendo hoje, a maioria das pessoas, a grande maioria, diria que o alvo, o objetivo, a suprema vontade dele é ficar rico. A grande maioria. E inclusive no meio do povo de Deus, inclusive os crentes. Então o desejo no fundo do coração é ficar rico, ter muito dinheiro, muitas posses, muita coisa. Talvez nós encontrássemos aí algumas pessoas que dessem uma resposta diferente. Eu gostaria de ser a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo inteiro. Talvez nós encontrássemos outras pessoas que dissessem: não, eu gostaria de construir os prédios mais lindos do mundo. Encontraríamos alguns que diriam: não, meu maior desejo é ter aí muitas mulheres, muito sexo na minha vida. Então talvez encontrássemos vários tipos de pessoas com vários tipos de desejos. Nós encontramos na Bíblia alguém que teve tudo isso que nós podemos desejar aqui na Terra. Então, se a pessoa deseja muito o sexo, ou o dinheiro, ou sabedoria, construir prédios bonitos, então, nós temos o exemplo na Bíblia. Nós temos o exemplo de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Nós podemos aprender com ele. Ele teve tudo isso, foi muito rico, foi o homem mais sábio, inteligente do mundo, foi o homem que construiu lindos prédios bordados a ouro, foi o homem que teve muitas mulheres, então um homem que teve mais de 1000 mulheres, o homem que escreveu provérbios, o homem que entendia de tudo quanto é coisa, de botânica, de tudo, era muito inteligente, muito sábio. Mas nós podemos aprender com ele o que ele disse no final da sua vida, depois de passar por tudo isso, de possuir tudo isso. Então o que ele diz aí, que a única coisa que importa realmente é temer a Deus, é conhecer Deus. Então ele passou toda a vida vivendo aí o que os homens desejam, e ele chegou à conclusão no final da sua vida que o que vale a pena mesmo é conhecer Deus, é ter intimidade com Deus. Então, que a sua, que a nossa suprema aspiração seja estar para sempre com o Senhor.
seja conhecê-lo na sua forma gloriosa e que nós possamos receber essa glorificação através do arrebatamento, que será aí o grande evento de transformação desse corpo mortal para um corpo imortal, desse corpo perecível, corruptível para um corpo incorruptível. Então nós devemos experimentar essa gloriosa manifestação de Cristo e nós também estaremos sendo glorificados, o conheceremos como Ele é, estaremos para sempre com o Senhor. Esse deve ser o nosso anelo, nosso desejo máximo, deve ser a nossa suprema aspiração. Essa é a vocação do crente. Então, quando nós somos escolhidos, chamados, nós aceitamos essa escolha, esse chamamento, nós nos rendemos a Cristo, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí, nós somos vocacionados para estarmos com Ele nessa vida gloriosa, num corpo transformado, para morarmos na Nova Jerusalém. Então, nosso desejo é esse. Veja bem que Paulo diz aqui, na verdade prática, prossigo para o alvo. É como se Paulo se fizesse como uma flecha atirada, que olha fixa para um alvo. Esse alvo é Jesus. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Veja bem, se nós olharmos lá para o povo de Israel, quando eles estavam na beira do Jordão, foi-lhes dada uma ordem de colocar a arca no meio do rio com os sacerdotes. Os sacerdotes entraram primeiro, colocaram a arca no meio do rio. E ali a água baixou, o rio secou. E para o povo passar, o povo olhava para a arca. Então a fé vinha. E eles passavam olhando para a arca. Assim também somos nós. Nós estamos passando por esta vida cheia de tribulações, de angústias, de muita coisa. Coisa boa, mas também muita coisa ruim. Nós passamos por tudo isso, provações, tentações, vamos passando. Sofremos angústia, tribulação, aflição, vamos passando. Mas de olho em Jesus, sempre olhando para Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar, não podemos perder o nosso alvo. Nosso alvo é Jesus. Jesus é o nosso prêmio. Nós estaremos para sempre com Ele. Então tudo que fizermos aqui, devemos estar pensando lá em cima. Lá é melhor. Veja bem que Abraão viveu aqui, nunca construiu uma casa para ele, porque ele esperava morar na cidade celestial. O desejo dele era estar lá, é morar lá. Nós vamos ver assim vários exemplos na Bíblia, né? Enoque tinha comunhão com Deus, conversava com Deus, o desejo dele é ir embora, até que Deus o levou para si. Então aqui na terra nós devemos viver de tal maneira que o nosso desejo não deve estar preso aqui, mas nosso desejo é vivermos para sempre com o Senhor, é estarmos para sempre com o Senhor, é conhecermos o seu poder de ressurreição, de glorificação. Então esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa transformação de corpo material para espiritual, de terreno para celeste. É estarmos realmente na presença de Deus no corpo espiritual. Então essa é a soberana vocação do crente, que está em Cristo. Sempre a nossa posição é em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos direitos, não temos nenhuma promessa para estarmos um dia nesse corpo glorificado na presença de Cristo. Então nós devemos sempre estar em Cristo. A posição do crente é essa, estamos em Cristo. Para chegarmos a essa posição, vamos ter que passar aqui na terra por
dificuldades, lutas. E Paulo compara isso com os Jogos Olímpicos. Então Paulo tanto fala de uma luta, por exemplo, de boxe, né? Nós devemos estar combatendo, lutando. Numa luta, aquele que está lutando tem que fazer de tudo para derrubar o inimigo. Enquanto ele não vencer o inimigo, ele não é vencedor. Então nós temos uma luta a enfrentar. Também Paulo fala de uma corrida. E Paulo diz que nós devemos correr de tal maneira que cheguemos lá, olhando para o alvo. E aquele que luta, aquele que corre, ele deve estar sempre o quê? Em treinamento. Ele deve estar em confinamento também. Então ele tem que passar algum tempo com Deus, né? Tem que passar algum tempo se preparando, lendo a Bíblia, orando. E em tudo, o atleta, até na alimentação, ele tem que regulamentar a sua alimentação. Tem que ter exercício físico. Então ele tem toda uma preparação para que ele possa dar o máximo dele para chegar ao objetivo, que é a chegada, vencer a luta, vencer a corrida. Então Paulo fala sobre isso. Então aqui ele fala de esportes, né? Ele está morando aqui na cidade de Roma, onde haviam jogos, disputas, e ele está escrevendo aos Filipenses, onde também se falava muito e se comentava muito, e era o principal comentário as Olimpíadas que aconteciam ali na Grécia. Filipos era uma cidade macedônia, da Grécia, e ali era comentado, né, o assunto predileto era falar sobre os Jogos Olímpicos. Então, Paulo está escrevendo usando essa linguagem exatamente desses Jogos Olímpicos. Então ele fala da luta, ele fala da corrida, né, a carreira que está proposta, tudo isso dentro de um contexto em que eles entenderiam melhor. Nós podemos, por exemplo, usar aí no Brasil o futebol como o corpo de Cristo. Veja lá, os jogadores todos devem estar unidos no mesmo objetivo. Todos eles têm uma preparação, um treinamento, né? Tem um confinamento também, né? A concentração, onde eles estarão concentrados, estudando o inimigo, como fazer para derrotar o inimigo, quais os pontos fracos do inimigo. Então, nós podemos usar essa figura como a igreja, que deve estar se reunindo em oração, estudo da palavra de Deus, vendo aí, percebendo as astutas ciladas do inimigo que ele arma contra a igreja, preparando estratégias de evangelização, de ganhar almas. Então, os esportes servem como aí uma metáfora, né, para a vida cristã. Vamos ver a nossa leitura bíblica que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 17. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então Paulo aqui vai falar de uma perfeição, de uma glorificação futura.